pessoas não gostam de gestão porque elas têm medo. Porque gestão vai tocar na sua ferida, vai ver um ponto que você não vai bem. E elas fogem dessa conversa, desse assunto, dessa solução. Então esse, aí na minha opinião, é o grande problema. É o medo que a pessoa tem porque ela sabe que tem coisa que não está legal. Olá pessoal, estamos com mais um episódio do Arte Fala e hoje nosso convidado é muito especial. Estou aqui com o Bruno Amadeu. Tudo bem, Se apresente, Bruninho. Então vamos lá, tudo bem pessoal? Meu nome é Bruno, sou arquiteto urbanista, sou fundador da Inflote Arquitetura e Tecnologia e venho desde 2017 desbravando um pouquinho mais aí o mercado da arquitetura e também da tecnologia. Opa! E hoje com o Bruno a gente escolheu o tema para falar com vocês sobre gestão de escritórios, onde ele vai trazer um pouco da arquitetura e dessa tecnologia dentro da gestão. Vamos começar, Bruno? Vamos lá! Fala aí, vamos começar um pouco contando da sua história como arquiteto, aonde entrou a Inflote nessa jogada, conta um pouquinho aí para as pessoas. Bom, vamos lá, eu me formei em arquitetura em 2017 e nesse processo de formação eu migrei por várias áreas. Comecei com corporativo, fui para escritórios menores e depois que me formei, como a gente estava num momento bem conturbado do cenário no mercado nacional, foi quando minha única opção basicamente foi trabalhar como autônomo. E foi quando eu comecei a trabalhar, engatinhar no mercado da construção civil. E nesse processo, apanhei pra caramba, né? Não é uma coisa... Faz parte. Então, pra todo mundo que quer empreender aqui não é algo tão simples. Eu comecei a patinar em alguns cenários e foi quando realmente a gente começou a ver que dava para viver de arquitetura. Só que chegou um momento que eu sentia que se eu quisesse crescer um pouco mais, ou quisesse ter um escritório mais estável, eu precisava me aprofundar um pouco mais em gestão. Foi quando eu voltei aos estudos e comecei a estudar um pouco mais, entender como funcionava a gestão e colocar isso em prática. Dentro desse estudo, você já detectou alguma falha, algum gap? Então, antes dos estudos, eu já sentia, né? Sentia que não era normal trabalhar que nem maluco, ter um salário baixo e pensar em como vou conseguir pagar as contas do mês que vem, né? Então a gente não tinha esse planejamento. E ali eu já sentia falta e primeiro muito questionador. Poxa, muitas vezes eu planejo a obra de alguém e eu não estou conseguindo planejar o meu próprio escritório. Então foi onde eu realmente senti essa falta de... Uma falta, né? Aquela falha, não, alguma coisa tá errada. Exatamente. Aí foi quando a gente começou realmente a rever algumas coisas e pensar em ajustar tudo. Investiu em gestão. Investir em gestão. Eu fui estudar, comecei a fazer uma gestão de negócio, foi quando eu comecei a entender um pouco mais do cenário mais amplo, como funcionava para administrar uma empresa e a gente começar a colocar isso em prática. E é totalmente diferente, né? A questão de gestão e arquitetura, se você não entende de gestão, você vai ficar limitado. Se você investe em gestão, você consegue criar uma empresa dentro do seu escritório. É que assim, é complicado porque para um arquiteto que não tem uma base de gestão, uma base administrativa, não entende como organiza a casa e tem muito lado criativo, trabalhar com gestão é algo que até é um pouco doloroso. No começo eu senti muito nessa transição, digamos assim, para amadurecer um pouco mais. Mas... O que foi mais dolorido para você? Eu me limitei um pouco mais, saí um pouco do cenário de criação e comecei a partir pro lado de controlador e planejamento. Então isso foi algo que realmente... Doeu um pouco. No começo sim, estranhei muito. Mas... Você gostava dessa parte da criação, da arte? Gostava. Não, assim, a gente... Quando eu comecei no escritório, a gente não tinha um CNPJ e não tinha um cliente. Eu fazia um projeto por dia e brincava de postar na rede social. Era eu e uns amigos meus na época da pós que a gente estudava, a gente desenvolvia vários projetos assim e saía postando justamente para trabalhar o lado criativo. Caramba! E assim, sair disso para ir para um cenário onde, beleza, vamos ver como estão os números e vamos começar a organizar a casa. Foi bem complicado. E hoje, como que você se encontra em questão você se encontrou na gestão ou você acha que ainda prefere a parte da criação?
Olha, acho que a gente não se encontra em gestão. Acho que a gente aprende a gerir, né? Porque assim, não é uma coisa simples. Se bem que eu gosto de gestão, viu? Então, mas não é uma coisa tão simples. Às vezes a gente tem que sair de um cenário para ir para outro. Então, é um lado mais chato, né? É aquela pessoa que tem que controlar, aquela pessoa que tem que falar, até aqui ajustar, não é tudo. Exatamente. Toda hora, né? Então, assim, eu acho que eu comecei a me acostumar com o processo de planejamento e continuei tentando trabalhar com o lado de criação. E esse lado de criação sai um pouco da arquitetura e começa a ter uma transição para a tecnologia também, que é onde a gente consegue desenvolver e criar algumas coisas diferentes. E tá super em alta a questão da tecnologia, né? Tá. Aproveita e fala um pouquinho já entra nessa... Bom, a gente teve uma mudança com o passar do tempo. A gente começou a desenvolver uma plataforma que conseguisse ajudar os arquitetos, né? Então a gente começou a criar ferramentas que pudessem facilitar o cotidiano dos profissionais. Coisas que poderiam ser prática e economizar tempo com coisas que não são tão legais dentro do projeto, porque nem tudo é bacana dentro do projeto, né? Então a gente começou a pegar essas coisas que muitas vezes levam tempo, são coisas burocráticas, coisas que muitas vezes muitos arquitetos deixam passar e começamos a desenvolver isso em ferramenta. Então a criação estava nisso também. E sim, a tecnologia está em alta. Acho que a tecnologia sempre vai agora... Daqui não tem mais volta. Não tem, ela continua, ela é um meio para facilitar o dia a dia das coisas que já tem no mercado. Então a gente só está pegando ela e trazendo para um nicho que ainda é pouco explorado. Sim. Dentro da arquitetura, Bruno, o que você entende, que você avalia que, assim, de maior dificuldade dos arquitetos? Vamos lá. Na minha concepção, na formação que eu tenho, o arquiteto ele não tem nada no sentido da vida real. Eu me formei, sei fazer projetos, mas ele não sabe como lidar com o cliente, ele não sabe como captar cliente, ele não sabe como gerir um caixa, não sabe como ter um fluxo de caixa e não sabe se vender. Então eu acho que... O que entra toda a gestão. Exatamente, geral, o complemento, porque ele sabe fazer aquilo muito bem feito, ele sabe criar, ele aprende aquilo, a faculdade dá essa base. Mas como ser um autônomo, como ser um empreendedor, como começar a trabalhar a sua marca, digamos assim, ele não tem. Então, acho que os arquitetos são muito bem formados para trabalhar para outras empresas, mas não para serem autônomos. Não para si. Exatamente. E aí você acha que a Implot ela vem como uma ferramenta para solucionar parte dessa falha aí? Acho que facilitar. Porque assim, a minha visão, quando eu comecei a estudar a gestão e ver como o escritório estava, eu comecei a ver alguns conflitos que me chocavam. Aí quando eu comecei a conversar com o arquiteto que estava do meu lado, o escritório dele passava por isso. Aí outra pessoa que também estava do meu lado também sentia o mesmo problema. Às vezes com magnitudes diferentes, mas todos tinham um problema. Foi quando eu comecei a ver, poxa, se todos os profissionais ao meu redor passam por isso também, o que a gente pode fazer então para facilitar e ajudar essas pessoas a terem uma melhor experiência, digamos assim, com gestão e lidar melhor com as dificuldades dentro de um negócio. Então eu acho que as ferramentas da Implot estão muito mais presentes para ajudar e colaborar com os profissionais. Então você diz que ela vem realmente para facilitar a vida e o dia a dia do arquiteto. Com certeza, do arquiteto, do design. E nosso objetivo é chegar em obra. Vamos devagar, não é uma coisa que a gente pretende fazer e soltar agora, porque justamente eu acho que se a gente tem um problema que começa no escritório, esse cara que está no escritório tem um problema, ele vai para a obra. Então, se ele está com um problema aqui embaixo, lá em cima ele vai reverberar esse mesmo problema. Então a nossa ideia é justamente poder começar arrumando a base para começar... Pra fazer a linha do tempo, né, de todo o processo, para entender e trazer uma facilidade para cada um dos processos. Exatamente. Estamos começando só, ainda não temos tantas ferramentas, estamos desenvolvendo algumas. Esse desenvolvimento por si só ele passa por testes e depois dos testes a gente começa a soltar para o mercado. Mas são coisas que a gente começa escutando os próprios arquitetos e vendo como a gente pode melhorar ali o dia a dia deles. Legal. Hoje, aí é uma pergunta mais... Se você quiser responder, você responde, se não.
O que você pensa de, assim, uma visão de futuro para você? Focar na plataforma, nessa tecnologia, ou focar em projetos, em escritório e aumentar o seu escritório? Quando eu comecei a desenvolver uma plataforma dentro do escritório, eu não sabia que caminho eu ia dar. E nem tinha certeza se isso seria uma coisa que seria colocar algo disruptivo, vamos colocar isso no mercado, vai ser flores e tá tudo bem para todo mundo. E não acho que vai ser assim também. Mas o que eu penso é que eu não quero deixar de criar e fazer projetos. Mas eu quero fazer projetos pontuais, como eu faço hoje. Hoje eu divido meu dia mais ou menos entre 50% tecnologia e 50% arquitetura. Eu acho que vou desenvolver mais tecnologia, vou ficar mais com ela. Quero coordenar equipe ainda para arquitetura. Para alavancar mais na questão de negócios. Exatamente. Mas aí a arquitetura eu gosto mesmo porque eu gosto de criar, gosto de desenvolver. Estudei para isso, então eu quero continuar. O seu escritório, em relação à arquitetura, quais tipos de projetos que você pega? Ultimamente corporativo. A gente começou com residencial, saímos do residencial e, por ser muito trabalhoso, não é alguma coisa que... Precisa ser um arquiteto específico, né? O cliente, ele requer mais atenção, ele requer mais tempo. O corporativo é mais dinâmico nesse sentido. E é alguma coisa que eu sempre gostei bastante. Como eu comecei, o meu primeiro trabalho mesmo dentro da arquitetura foi no corporativo, já me acostumei com isso e tenho mais facilidade de lidar com isso. Qual que é a dificuldade maior dentro de um projeto corporativo? Tempo, tudo para ontem, muita pressa, responsabilidade e gerir tudo isso, porque nem sempre é um projeto só, né? Muitas vezes a gente está lidando 3, 4 projetos, então fazer a gestão de tudo isso daí não é algo tão simples. E você acha que, de repente, a plataforma da Implot te ajuda nessas... Ajuda, assim, tanto é que quando a gente começou a desenvolver as ferramentas, a gente tinha todo esse processo desenhado em Word e Excel, e foi quando eu comecei a ter isso daí para poder utilizar no dia a dia do escritório. A gente só automatizou isso daí de uma forma que ficasse mais interessante, tanto para o cliente quanto o resultado para o escritório. Legal. Então eu acho que realmente facilita, eu acho que ajuda as pessoas e os testes falam isso, porque quem testa são os arquitetos, né? Então a gente consegue já colher esse feedback, entender se é válido ou não é, se serve para ele ou não e como a gente pode estar melhorando essa ferramenta. Você quer explicar um pouquinho mais de como funciona para o pessoal aí? Vamos lá. A plataforma basicamente hoje a gente trabalha com 3 ferramentas. A gente tem a ferramenta de portfólio, que a ideia justamente é pegar esses profissionais recém-formados que não têm sites ou profissionais que queiram ter uma outra vitrine de projeto, poder ter um outro site de forma diferente, com um intuito diferente para explicar cada projeto. Temos o blog, que é uma aba hoje que desenvolvemos conteúdos para profissionais e pessoas que gostam de arquitetura. Então lá também divulgamos projetos de alguns arquitetos. Temos a ferramenta de vagas hoje, que ela é justamente com a ideia de poder dar essa oportunidade para as pessoas que estão procurando algum trabalho permanente ou temporário dentro da plataforma. Essa vagas como que funciona? Basicamente, se eu tenho um escritório, preciso de algum profissional, eu ponho lá. Eu coloco ali, preciso disso. Exatamente, e o arquiteto... E como se linka a pessoa interessada? Tudo dentro da plataforma, lá tem os contatos e a pessoa tem contato diretamente com o profissional que está procurando o profissional para trabalho. Que legal. Então, por exemplo, se eu acabei de me formar e eu assino a Implot, eu consigo tanto contratar como também ser contratado por algum escritório. Exatamente. É uma ferramenta nova, a gente está colocando isso no ar ainda, soltamos já está disponível. Legal. Então agora a gente vai começar a alimentá-la justamente com esse intuito de ser mesmo um canal para os profissionais. Legal, gente. A gente, pela Lince, a gente participa não, a gente tem o acesso, né, da Implot, e eu gostei muito de uma ferramenta, eu queria que vocês explanassem um pouquinho mais lá dentro, né, uma das tantas coisas que tem, que é a ferramenta do briefing. E explica um pouquinho mais como funciona esse briefing para o arquiteto. O briefing ele começou quando a gente... o que aconteceu? Voltando um pouco à história, né, como foi desenvolvida essa ferramenta, a gente tinha uma demanda muito grande de projeto.
Só que nessa demanda grande, a gente começava a se perder tanto em tempo quanto nas tarefas. Só que algumas tarefas começavam a se repetir em projetos, que a gente tinha que refazer ou coisa do tipo. Foi quando eu comecei a notar que a gente não tinha um perfil certo do nosso cliente, a gente não entendia o que a gente estava projetando. E isso estava dando muito retrabalho para o escritório, automaticamente retendo muito tempo e automaticamente retendo em prejuízos. O desempenho do escritório por si só não era bom por conta... A produtividade caía muito, por conta dessa etapa. Para quem não sabe, o briefing é uma etapa que a gente conhece o cliente, então a gente faz várias perguntas, algumas perguntas invasivas, e é uma reunião extremamente longa. Realmente demora em torno de 2 horas e ela é muito cansativa e nem todo cliente está disposto a responder algumas perguntas mais íntimas, digamos assim. Então foi quando a gente começou a pensar, se esse é um problema aqui, será que isso não é um problema para outros escritórios? E a gente começou a ver que tinha escritório que não formalizava essa etapa, então eles faziam uma reunião, um bate-papo, entendia que era o cliente, mas não tinha nada formalizado, então se o cliente mudasse de ideia em alguma coisa, acabava perdendo informação, não tinha trabalho. Outros não faziam essa etapa. Então quando eu comecei a conversar com esses profissionais e vi que tinha sentido a gente ter alguma coisa no mercado. Então a minha ideia inicial era, tá, legal, se todos estão precisando de um briefing, e se a gente fizesse um jogo onde o arquiteto mandava um link para o cliente respondesse esse jogo com essas perguntas e pergunta e resposta, e a gente tivesse alguma coisa documentada e mais assertiva para quem a gente estava projetando. Então a gente pegou os briefings que a gente desenvolveu para usar para os nossos projetos e começou a colocar isso no formato de formulário, justamente adequando isso daí. Só que eu queria ter um diferencial por conta disso, porque por mais que eu tinha informação no papel, nem sempre eu entendia quem era o meu cliente. Aí eu comecei a sentar com o pessoal de desenvolvimento e foi quando a gente entrou no consenso. E se tivesse alguns gráficos, se a gente tivesse uma outra visão desse profissional, a informação fosse apresentada de outra forma. Então a gente começou a bolar as perguntas justamente em formas que a gente conseguisse ter quantitativo. E dessa forma a gente tinha gráfico e conseguia ter uma visão legal desse cliente. Em resumo, a gente começou a desenvolver isso daí, elaboramos toda a estrutura, soltamos para teste. E esse teste foi feito em 2 etapas. E isso eu acho que é uma coisa bem interessante. A primeira etapa foram os profissionais, que a gente testou, viu a viabilidade disso daí para o mercado. E os profissionais gostaram, deram uma nota hiper relevante pra gente, falaram que usariam isso dentro do escritório e era muito bem-vinda. Adaptamos algumas coisas e na minha cabeça estava muito claro, poxa, legal, o arquiteto gosta, bacana, é uma ferramenta que a gente pode soltar. Mas eu resolvi ter um pouco de cautela e falei, vou testar com os clientes. Porque ele também tem que ter uma experiência legal. Sim. Senão ele vai responder de qualquer jeito, a gente não vai ter informação legal e automaticamente a gente vai estar fazendo arquitetos fazer projetos ruins. O resultado não vai ser positivo. Exatamente. Só que, cara, esse processo de sentar com o cliente para ele responder as perguntas, fica que a gente disse que estava muito técnica a parada ainda. Era fácil para um arquiteto, uma pessoa entusiasta na arquitetura, responder aquilo. Mas para uma pessoa que era totalmente de fora, era muito difícil. Ainda tinha coisas que davam ambiguidade, eram respostas que a gente não entendia ainda por que estava respondendo aquilo. Aí a gente resolveu sentar na mesa do psicólogo. Olha, que interessante. A gente sentou com o psicólogo e essa pessoa conseguiu nos ajudar ali a equilibrar essas perguntas de uma forma que fosse mais interessante. Por isso, então, que é tão legal, né? É bem intuitivo um negócio, porque teve um estudo da psicologia ali por trás. Teve, porque ali a gente começou a entender o comportamento, como a gente ia perguntar, qual o sentido que a gente queria ter. Então o resultado ficou maravilhoso, mas aí existe sempre uma coisa por trás. Então por que esse resultado tão legal, né? Ficou tão... Só que não parou aí. Isso foi pra gente soltar o teste pro cliente. Mas com o cliente, eu resolvi, assim, arquiteto eu testei de 10 a 15 arquitetos. Os clientes eu tentei para 20, 25 pessoas de perfil diferente, idade diferente, e para ver qual era a dificuldade. E foi muito legal ver um senhor de 60 e poucos anos de idade responder e falar, nossa, me sinto melhor respondendo para a máquina do que para uma pessoa. Olha, que legal. Então foi quando a gente começou a entender, tem sentido isso, funciona e dá para soltar. Deixa eu fazer uma pergunta, isso é novo no mercado ou
E já existe? Eu notei que existe algumas coisas no mercado, tem um estudo de algumas empresas que começaram a desenvolver algo parecido, mas eu não senti, não vi nenhum estudo que apontasse isso a fundo, sabe? Mas assim, na época que a gente começou a soltar, não existia. Quando a gente estava no processo de validação, foi quando começou a aparecer. E aí começou o desespero, né? Porque você, tipo assim, puta, eu tô validando, tô na terceira validação, já tem ali, soltou, como é que a gente faz, vamos parar, vamos continuar. Baixa o desespero, porque queira ou não, o briefing foi ali um período acho que de 8 meses entre teste e desenvolvimento. Mas a gente tentou, não, vamos ter paciência, trazer um negócio pronto, já um pouco mais maduro pro mercado, justamente pra gente poder ter um feedback interessante. E foi legal, muitos desses clientes que deram resposta pra gente tiveram uma resposta rápida em relação a tempo para preenchimento do briefing. Então variou o tempo, uma reunião de 2 horas ficou em 15 a 20 minutos. Essa questão de você entender que sempre vai ter um problema, isso é desenvolver gestão, né? Sim. É você entender ali, cara, peraí, mas esse é o problema. Pera, volta, pensar, refletir, ajustar. Então, isso teve na tecnologia tem. Então, toda a área. Tanto é que o desenvolvedor da empresa, ele mesmo vira pra gente e fala, cara, os problemas que vocês têm é muito recorrente no nosso também. A gente tem problema às vezes de não entender quem é nosso cliente. A gente tem problema às vezes de lidar com o projeto. Às vezes a gente atrasa, às vezes nosso sistema de produção não está de uma velocidade legal, então a gente acaba tendo problema entre um projeto ou outro. É muito similar. Então quando a gente começa a entender o cenário como um todo, a gente vê que as pessoas por si só têm problema com gestão. Então a gente tem que tentar facilitar da melhor forma possível justamente para isso ser funcional. Para que foi feita a gestão? Então é para não ter problemas, para minimizar problemas? Eu acho que a gestão ela não foi feita para você não ter nenhum problema. Problema todo mundo tem, problemas aparecem, trabalhamos com pessoas erram, então faz parte. Software também erra, é muito normal isso acontecer. Mas eu acho que a gestão ela foi feita para você minimizar a quantidade de erros. A máquina erra? Erra. Um adendo aqui, assim. Erra. A plataforma vive com um erro, às vezes, que não foi feito pelos desenvolvedores nem pela gente. Ela simplesmente interpretou. Ela simplesmente interpretou um código de uma forma diferente e automaticamente soltou algo que às vezes travou em alguma coisa e a gente tem que ficar procurando esse erro. Nossa. Faz parte. Não sabia disso. Mas isso é uma coisa que a gente não consegue prever. Só que a gente tem que montar uma estrutura para que quando aconteça uma situação como essa, a gente consiga resolver. E isso não é diferente para um arquiteto, para um engenheiro, para um desenvolvedor, para vocês. Todo mundo acaba passando por isso. Então como a gente pode fazer para otimizar tempo e estar preparado para uma situação como essa? Isso faz parte. As pessoas não gostam de gestão porque elas têm medo. Porque gestão vai tocar na sua ferida, vai ver um ponto que você não vai bem. E elas fogem dessa conversa, desse assunto, dessa solução. Então esse, aí na minha opinião, é o grande problema. É o medo que a pessoa tem porque ela sabe que tem coisa que não está legal. O que você pode falar para que as pessoas entendam que é necessário ter uma gestão dentro do escritório, a gestão a gente precisa levar para a vida, né? Então as pessoas também não entendem isso. Mas dentro do nosso nicho aqui, do Arte Decor, assim, como você acha que a gente poderia contribuir, ajudar os nossos parceiros, arquitetos, a trazer a gestão para o escritório? Eu acho que primeiro entender que problemas existem e você tem que pensar em solucionar. Às vezes a gente não vai conseguir fazer isso dentro do escritório, a gente vai precisar de alguém de fora para poder orientar e passar alguma informação. Arquiteto sim pode ter gestão, entender o básico sobre isso é necessário, entender um pouco de finanças, como que funciona o fluxo de caixa, entender que se eu não conheço bem o meu cliente, ou eu vou fazer um projeto com não tanta qualidades, ou eu vou fazer um projeto que vai me dar retrabalho. Então acho que isso é um processo, definir bons processos. Eu sempre gosto de dar um exemplo, quando eu converso com algum arquiteto, é que na minha visão, quando entra alguém para trabalhar comigo ou em algum lugar, essa pessoa não deveria, pelo menos, ter alguém do lado explicando tudo o que ela tem que fazer. Sim. Essa pessoa deveria entrar num espaço e automaticamente poder ter alguma coisa onde ela pudesse se guiar e andar para conhecer todo o cenário, se ambientar realmente dentro da empresa, do escritório ou afim, para começar a trabalhar.
E isso muitas vezes não acontece. Então, às vezes, poxa, suponhamos que eu sou arquiteto que eu vou trazer um estagiário, eu parar e explicar tudo para esse estagiário, para daqui a um tempo, pode acontecer alguma coisa, ele sair do escritório, quanto tempo eu perdi para esse cara começar a entender como trabalhar lá dentro? E aí teria que começar tudo de novo com outra pessoa. Então, assim, isso é uma coisa complicada. Então, acho que essas coisas, quando a gente pensa em trazer isso daí, ter esse processo definido, é importante. E trazer processo definido não é engessar o negócio, não é deixar o negócio certo. É criar processo. É criar processo. Isso eu vejo nas empresas também. Muitas empresas do tamanho da nossa, que é empresas pequenas, né, de pequeno porte, não tem gestão, não cria-se um processo, não existe um processo comercial, não existe um processo do pós-venda, não existe um processo, sabe assim. E aí é por conta de mentalidade, né? A gente vê que as pessoas não têm. Então, quando você me fala que realmente é entender que vai existir problemas e a gente precisa trazer essas ferramentas, é trazer a gestão para o negócio. Exatamente. E não é um bicho de sete cabeças. É meio que você começar a ver um cenário e tentar explorar um pouco de cada um. E trazer ferramentas, trazer né? ferramentas. Até onde a gente vai trazer a Implot como uma ferramenta de gestão para um escritório de arquitetura. Exatamente. E eu acho que isso tem muito sentido. Economiza tempo da pessoa, ela pode focar. A gente tem, né? A gente põe lá no nosso brand que tempo é igual a dinheiro. Mas não que tempo é igual a dinheiro no sentido literal, como todo mundo vende, mas que seu tempo, se você está gastando seu tempo com coisas que você poderia otimizar, automaticamente você poderia estar se enriquecendo com coisas legais. Exato. Fazendo coisas que poderiam ser mais produtivas para o seu dia a dia e para a sua vida. E usar a tecnologia para isso a gente está aí, né? Exatamente para poder alavancar as coisas, para poder otimizar o tempo, para poder acelerar o nosso tempo, porque a gente vai ficar para trás se não trazer tecnologia para nos ajudar, né? Hoje na Lince a gente usa algumas ferramentas de gestão de sistema, CRM, a Implot para o briefing a gente usa também. Então, assim, é entender que a tecnologia está aí para ser usada. É entender que a gente precisa, só que antes da tecnologia você tem que ter a gestão para entender qual ferramenta eu vou usar, porque tem ferramentas também que não faz sentido. A ferramenta por si só, ela vai te dar pontos, cenários, vai te dar visões das coisas. Se você não saber interpretar isso daí, ela vai ser inútil, né? Bom, dentro disso, assim, de toda essa conversa, falando de gestão, tecnologia, a plataforma, as ferramentas da Implot, o que vocês têm de visão de futuro? A gente já tem alguns processos sendo desenvolvidos já para outras ferramentas. A nossa ideia é que a gente tenha várias ferramentas que realmente possam funcionar no escritório lá dentro. Então a nossa ideia é fazer ferramentas que elas consigam ser autônomas e trabalhar sozinha e ter desempenhos utilizando-a sozinha para o dia a dia. Então, só para entender, dentro da Implot teria todas as ferramentas de gestão, só que elas seriam independentes dentro da própria ferramenta. Exatamente. Então seria uma assinatura geral ou uma assinatura específica para algumas ferramentas? A real é que a gente quer dar a possibilidade da pessoa realmente ter um escritório virtual lá dentro e que tudo aconteça lá e ele consiga ter toda a parte de gestão dele dentro da Implot. Mas a ideia é que seja acessível para qualquer arquiteto, qualquer design ou futuramente qualquer engenheiro poder utilizar isso daí e não pesar no dia a dia dele financeiramente. Muito legal. Tem muito arquiteto que eu acho que está assistindo, que segue a Lince aqui. Provavelmente muitos arquitetos ainda não conhecem a Implot. Aproveitando isso, a gente está numa grande parceria aí, né, a Implot com a Lince. A gente está desenvolvendo uma parceria que a gente possa, a Lince mesmo, disponibilizar, né, a gente dá de presente para alguns arquitetos selecionados para estar fazendo esse teste, né, Bruno? Entender como que funciona ali essas ferramentas e aí, quem sabe, já aderir mesmo com um plano de assinatura. Bom, se você se interessou em saber mais um pouquinho sobre sobre a plataforma, essa plataforma, né, sobre o escritório no geral, né, Bruno? Todas as ferramentas que a Implot consegue possibilitar, tanto para os clientes quanto para os arquitetos, procure a gente, procura a Lince, chama a gente no direct, que a gente vai estar trazendo mais informações. A gente faz reuniõezinhas aqui, nós dois, com o cliente, né, com o arquiteto, para explicar. E é isso, gente. Aqui foi o 4º episódio do Arte Falo. Espero que vocês estejam gostando muito. A presença do Bruno foi muito importante. Hoje a gente fez nesse espaço maravilhoso, cedido pela Masco, nossa grande parceira aí também de imóveis,
convencionais, móveis prontos, móveis de área externa. E é isso, gente. Continua nos acompanhando. Bruno, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pelo espaço.